sobre modelagem conceitual, e aí, na sequência, a gente faz a revisão das duas primeiras questões da prova, né? É importante fazer essa revisão para ficar claro depois nos comentários da P1 do que é que a gente tá falando propriamente dito. A questão 2, principalmente, que tinha alguns detalhes importantes de notação de modelagem entidade e relacionamento, que algumas vezes passam despercebidos, né? Transformar esses requisitos lá na nossa modelagem. Então, fazer uma revisão rápida, pessoal, e eu vou destacar algumas coisas aqui no texto, algumas dicas que eu costumo dar para vocês que são alunos de banco de dados, eventualmente vão precisar fazer projetos de banco de dados na parte profissional de vocês. Então, tem algumas dicasinhas para facilitar essa modelagem, né? Então, vocês já devem ter percebido, pessoal, que nós seguimos aqui basicamente um algoritmo, né? Um script. Nós temos análise de requisitos, né? Essa análise de requisitos, nós precisamos tirar dessa análise de requisitos um projeto conceitual, quer dizer, o nosso diagrama entidade e relacionamento. E aqui, pessoal, vale uma coisa muito importante, né? Da mesma forma que eu leio os requisitos que estão lá em português, né? Eu tenho que ler o modelo entidade e relacionamento de volta. Ele tem uma semântica própria, ele tem uma notação própria. Então, eu consigo verificar, né, se o modelo entidade e relacionamento está atendendo aquele requisito ou não, né? Aliás, essa é uma forma interessante da gente validar os nossos resultados, é verificar se tem algum requisito que não está sendo cumprido, né, no nosso modelo entidade e relacionamento. Existe uma tradução aqui quase que literal dos requisitos para o modelo entidade e relacionamento. Se você pegar o modelo entidade e relacionamento, você também consegue deduzir alguns requisitos do seu diagrama, né? Na sequência, nós temos um mapeamento para o modelo relacional, né? E do modelo relacional a gente tem a implementação propriamente em tabelas lá no nosso banco de dados, né? Essa parte aqui final para a parte da P2. Pessoal, então aqui no modelo entidade e relacionamento, nós essencialmente temos dois componentes. Nós temos as entidades, né? E nós temos os relacionamentos. Então, vocês também já viram lá, o conjunto entidade, né? Conjunto entidade, ou o entity set, às vezes vocês também vão encontrar aí na literatura tipo entidade, certo? Então, essas coisas aqui são equivalentes. O conjunto entidade, ele é o equivalente da classe da orientação objeto para quem já fez, né? Ou ele é a forma, ele é um modelo no qual toda a entidade vai ser modelado sobre, né? Então, se você tem lá um conjunto entidade de pessoa que tem nome e idade, né? Isso é o conjunto entidade, a estrutura da entidade. As entidades que vão ser armazenadas vão ser lá, Maria, 14 anos, João, 20 anos, né? Então é importante a gente fazer essa separação. Aquela modelagem que a gente usa lá no modelo relacional, do modelo entidade relacionamento, né? O quadradinho, essa representação aqui, na verdade, é o que a gente chama de entity set, né? O conjunto entidade, em cima desse conjunto entidade, você vai guardar as entidades propriamente ditas, né? E se você olhar aqui, toda vez que você coloca um conjunto entidade, um tipo entidade, você precisa pendurar nesse tipo entidade atributos. E aí, normalmente, surge a primeira confusão, né? Então, olha só. Se eu coloco uma entidade no meu modelo, um tipo entidade, né? No meu modelo, ele precisa ter atributos, ok? Não dá para a gente fazer uma entidade sem atributos, né? Porque se a gente tiver uma entidade sem atributos, ela, na verdade, é o próprio atributo, né? Então, aí é onde gera a primeira confusão. Então, coloquei um tipo entidade. Aí a dica do professor Marcos já coloca quais são os atributos desse cara, né? Professor Marcos, não consigo colocar quais são os atributos. Então, provavelmente, você pode estar confundindo um atributo com um tipo entidade, né? Depois que você colocou um atributo, vai acontecer uma coisa importante, certo? Para cada atributo, você tem que definir as propriedades desse atributo, né? Por quê, pessoal? Nós podemos ter atributos de vários tipos. Nós podemos ter atributos que são monovalorados e multivalorados, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui. Então, o atributo monovalorado, ele tem um único valor atômico para cada tipo de entidade, ok? Então, se eu pego, por exemplo, e coloco ali uma representação com um círculo simples de idade. Então, eu quero que cada entidade que está modelada, quer dizer,
está enquadrada dentro daquela forma do conjunto entidade, ela só tenha um valor de idade, ok? Então, se a gente voltar aqui no nosso modelinho, por exemplo, todos esses atributos aqui, ó, são monovalorados. Então, cada empregado só vai ter um CPF, cada empregado só vai ter um nome, cada empregado só vai ter um endereço, tudo bem? E no contraponto do atributo monovalorado, nós temos o atributo multivalorado, né, representado por dois ciclos, né, um interno dentro do outro. Os atributos multivalorados, eles são definidos de tal forma que cada entidade pode ter mais de um valor de atributo, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo multivalorado para vocês, com dois ciclos. O exemplo do atributo multivalorado com dois ciclos. Então, se eu digo lá, o empregado tem um telefone multivalorado, então eu posso atribuir mais de um valor de telefone para aquele meu empregado, tudo bem? Não necessariamente, Paulo. Eu posso ter um atributo multivalorado que não é uma tabela, né? Uma estratégia é tentar transformar os atributos multivalorados em uma entidade fraca, né? Essa é normalmente que a gente tenta fazer. Mas o que acontece? Até para facilitar a hora de fazer o mapeamento. Mas vamos supor esse caso. Eu tenho um requisito que diz o seguinte: olha, eu tenho ali os meus empregados, né? Tenho ali os meus empregados, e aí eu quero que ele tenha vários telefones, tudo bem? Então eu posso criar um atributo aqui multivalorado. Paulo, é importante a gente separar a implementação do SGBD do modelo do diagrama entidade-relacionamento. O diagrama entidade-relacionamento não é o que você vai implementar no SGBD, ok? O que você vai implementar no SGBD é o modelo relacional. São dois modelos diferentes, ok? O modelo relacional ele tem menos restrições do que o modelo entidade-relacionamento. Então, o modelo entidade-relacionamento, por consequência, tem mais semântica. Então, nós precisamos descrever bem, no modelo conceitual, a semântica dos requisitos, tá ok? Ainda que exista essa equivalência, a gente vai discutir isso quando começar a corrigir os exercícios da prova, nem sempre dá para fazer isso, porque a entidade fraca ela vai precisar de uma chave parcial, né? E aí, definir essa chave parcial, se for um atributo único, por exemplo, a gente vai ter uma pequena dificuldade com isso daí. Pessoal, então aí a gente tem aqui a nossa primeira separação de atributo entre mono e multivalorado, certo? Repara, pessoal, que isso aqui está virando um algoritmo, né? Coloquei um tipo entidade, preciso colocar os atributos. Coloquei um atributo, a primeira coisa que eu tenho que definir é se ele é mono ou multivalorado, né? Outra coisa, o atributo ele pode ser atômico ou pode ser composto, ok? Então, tem aqui também um exemplo para vocês de um atributo, de um atributo composto, ok? Então, lá no requisito eu posso ter armazene o endereço do empregado. Aí você pode decompor o endereço em rua, cidade, estado, CEP, ok? Então, o que acontece? O atributo composto, ele vai ser modelado, olha só, eu tenho um atributo aqui, que é o atributo final, por exemplo, endereço, e as partes que compõem esse atributo, né? Eu consigo puxar as bolinhas aqui desse meu círculo que define o atributo. Então, toda vez que vocês virem essa modelagem aqui, significa que esse atributo aqui é um atributo composto e as partes que compõem esse atributo são as bolinhas que estão conectadas aqui no nosso círculo, tá ok? Então, é uma segunda característica que eu preciso colocar aqui toda vez que eu insiro um atributo, né? E, finalmente, eu tenho que classificar o meu atributo entre derivado e armazenado. Aqui entra uma intuição bem legal, né, pessoal? O atributo derivado vai ser aquele atributo que eu consigo calcular em tempo de execução a partir de outras informações. Quer dizer, se eu conseguir calcular a partir de outros atributos, esse cara é um atributo derivado. Se eu conseguir calcular a partir de outros tipos de entidades, esse cara é um atributo derivado. Se eu conseguir calcular a partir de tipos de relacionamento, esse cara é um atributo derivado, né? Então,
um exemplo clássico que a gente costuma usar, vamos supor que aqui no meu empregado eu queira guardar a data de nascimento e a idade para esse cara, tudo bem? Então, o que eu faço? Eu posso guardar só a data de nascimento. A idade eu consigo calcular em tempo de execução. Basta eu pegar a data de hoje, a data de nascimento do empregado e fazer a diferença dos dois, ok? E aí eu vou ter a idade, né? Posso ter idade em anos, por exemplo, que eu posso marcar. Então, olha só como é que está o nosso script. Coloquei o tipo entidade, preciso colocar os atributos. Depois que eu coloquei um atributo, eu preciso classificar. Então, ó, são 3 propriedades, pessoal, que a gente tem que setar, né? É como se eu estivesse definindo 3 propriedades de cada atributo, ok? Você não pode passar para o próximo atributo, a menos que você tenha discutido essas propriedades, né? Essa discussão na hora que você está fazendo o diagrama entidade-relacionamento, tudo bem? E aí tem um último ponto muito importante. O tipo entidade precisa ter uma chave primária, certo? Não dá para a gente ter um conjunto entidade, um tipo entidade, que não tenha chave primária, né? Na correção da prova a gente percebeu vários modelos sem chave primária, tá ok? Pessoal, o raciocínio da chave primária é uma dica que eu posso dar para vocês, que é uma forma legal da gente pensar, ela é anotada por esse underline aqui, né, esse sublinhado aqui, mas uma forma legal da gente pensar na chave primária é o seguinte, nós podemos pensar com raciocínio ao contrário, o que não é a chave primária? A chave primária, a definição dela é o conjunto de atributos que representa univocamente uma entidade, quer dizer, qual que é a quantidade mínima de atributos que eu consigo identificar uma entrada armazenada lá no meu modelo, né? No caso do modelo entidade e relacionamento, um tipo entidade. Então, por exemplo, com certeza vai ser, se eu pegar a chave união com o nome de empregado, união com o endereço empregado aqui desse nosso exemplo, esses 3 atributos unidos, com certeza eles vão constituir uma chave. Por quê? Porque se eu procurar lá no armazenamento, eu não vou encontrar ninguém que tem esses valores ao mesmo tempo, CPF, nome e endereço, repetidos, né? Aí se você parar para pensar, você vai ver o seguinte, não, ó, com certeza isso aqui é o que a gente chama de superchave, né? A união de todos esses atributos. Com certeza eu posso ter algum atributo que representa melhor esses caras. Por exemplo, posso tirar aqui o endereço do cara, porque o endereço não representa univocamente. Posso ter 2 pessoas que moram no mesmo endereço. Eu posso retirar o nome, posso ter 2 pessoas que têm o mesmo nome, tudo bem? E daí sobram a chave primária do tipo entidade, que é o CPF, tudo bem? Então precisa ter aqui na nossa definição. Vocês podem pensar desse jeito, todos os atributos constituem lá a superchave, vocês vêm filtrando para ver qual que é o conjunto mínimo. A chave primária pode ter mais de um atributo que faz parte da chave primária. Qual que é o conjunto mínimo de atributos que eu consigo identificar uma entrada lá nos valores... Paulo, é uma chave candidata e a chave primária, né? Nesse caso aqui no nosso exemplo, tudo bem? Ele é uma chave candidata, todos os atributos, aqui você tem a combinação 3A3, CPF, nome, endereço, depois CPF com nome, nome com endereço, depois tem CPF, nome e endereço, todas essas são chaves candidatas. Aí a chave primária, que vai ser o conjunto mínimo de atributos que identificam univocamente o empregado, vai ser o CPF, entendeu? Então, coloquei lá o tipo entidade, coloquei os atributos, caracterizei os atributos, aí coloco a chave primária. Tá resolvido o tipo entidade, né? O conjunto entidade. E aí, pessoal, a gente pode mudar para o relacionamento, né? Então, olha só. Primeiro eu estou tentando ver aqui tudo que é atributo. Que não for atributo, virou entidade, eu coloco os atributos dentro da entidade, né? O que eu não estiver conseguindo representar como uma entidade atômica, né? Está envolvendo mais de uma entidade, então essa é a deixa para eu usar o tipo relacionamento, que vai unir 2 tipos de entidades, né? Então aqui eu posso colocar o relacionamento apenas para unir tipos entidade. Pessoal, é importante a gente destacar isso porque também a gente viu algumas questões com relacionamento de relacionamento.
Isso é vetado pelo modelo, tá? Você não pode fazer um relacionamento de relacionamento em um modelo entidade de relacionamento. Você vai ter que usar uma outra construção, que vai ser a agregação, que a gente vai discutir daqui a pouco, tudo bem? Então, você sempre consegue fazer relacionamentos entre tipos entidade, mas nunca relacionamento entre tipo entidade e tipo relacionamento, ou entre dois tipos de relacionamento, entre dois relationship set, né? Pessoal, a representação, né, a representação semântica de um relacionamento é esse losangozinho, né? E aí a gente tem que colocar aqui as características de um tipo de relacionamento. Essencialmente, um tipo de relacionamento tem duas características, a cardinalidade e a participação. Ok? Pessoal, com relação à cardinalidade do tipo relacionamento, nós temos 4 possibilidades, certo? Vou colocar aqui. E a gente discute na sequência. Então, olha só. Eu posso ter, pessoal, um tipo de relacionamento, que é um relacionamento do tipo 1 para 1. A semântica desse tipo de relacionamento, pessoal, eu pego um empregado, uma única entrada de empregado, por exemplo, o empregado João, e associo ele a um departamento, por exemplo, o departamento de ciências da computação. Então, nesse caso aqui, cada departamento pode ter apenas um empregado e cada empregado pode trabalhar em apenas um departamento. Tudo bem? Essa é a semântica. Quando você faz isso aqui, você coloca o tipo relacionamento e coloca essa cardinalidade, você restringe, você consegue ler isso aqui em português com essas restrições. Olha, tem um empregado por departamento, cada departamento tem um empregado. Tudo bem? Então você tem essa semântica, está restrita ali. Eu tenho também a cardinalidade 1 para N ou N para 1, né? Então, essa 1 para N e o N para 1 depende do lugar do N aqui, né? E aí eu consigo ler também, como se fosse um requisito, um departamento tem diversos empregados, tem N empregados, né? Mas que esses empregados, eles trabalham num único departamento. Quer dizer, se eu pegar um empregado individual, ele só vai estar vinculado a um departamento, tudo bem? E depois eu tenho a cardinalidade M para N, certo? Então, aqui no nosso exemplo, eu pego um empregado, ele trabalha em vários projetos, diversos projetos. E se eu pegar um projeto, tenho diversos empregados trabalhando nele. Então, essa é a restrição de cardinalidade, tudo bem? Uma outra possibilidade que vocês podem encontrar, pessoal, é colocar explicitamente esse valor aqui de NM, né? Como se fosse uma notação UML, para quem conhece aí. Então, elas são notações equivalentes, tá bom? Pessoal, além da cardinalidade, nós temos aqui... Sim, Paulo, a anotação com o valor mínimo e máximo é a anotação da UML, também é correto, né? É que, em princípio, é muito difícil de você precisar esse max, né? Por isso que a gente usa o N. Mas se você colocar, também estaria correto, tudo bem? Pessoal, e a última propriedade que a gente precisa colocar do Relationship Set é a questão da participação, né? A participação pode ser total ou parcial. Né? E essa notação, pessoal, a gente consegue capturar aqui através dessa linha pontilhada, né? Então, a linha pontilhada, essa linha dupla. A linha dupla indica a restrição de participação total e a linha simples indica a restrição de participação parcial, tudo bem? Pessoal, isso é particularmente importante para a gente definir quais são os tipos de entidades que têm, entre aspas, prioridade. Isso vai se traduzir na hora que você mapear esse diagrama para o relacional, do relacional para criar as tabelas, mas tem prioridades até no momento de criação das tabelas, né? Então, é importante que você use essa propriedade para dizer o seguinte, por exemplo, olha, aqui eu tenho, no caso da participação parcial, eu tenho um empregado que existe independentemente de gerenciar nenhum departamento, né? Então,
a existência dos tipos de entidades, ela é desassociada. Eu posso ter lá no minha base de dados um empregado, posso ter um departamento e os dois não terem vínculo, por exemplo, né? Já na restrição total, eu obrigo que só tenha um determinado tipo de entidade se existir a outra. Se a gente pegar aqui o nosso exemplo de empregado e departamento, o que a gente tem aqui, ó, só existe empregado se ele estiver vinculado ao departamento. Se o departamento deixar de existir, esse cara tem que deixar de existir também, né? É uma semântica que está embutida aqui por trás. Quando isso for mapeado lá para o modelo relacional, isso pode gerar uma restrição, né? Tudo bem? Para a gente poder controlar bem isso daqui. Então, olha como é que está o script. Tento colocar todo mundo, só para ficar completo aqui, pessoal, aqui é o relationship set, né? Ou conjunto relacionamento. Ou tipo relacionamento, certo? Então, o que eu estou tentando fazer aqui? Eu tento colocar primeiro os tipos de entidade, né? No meu mapeamento, na minha modelagem. Coloquei uma entidade, preciso colocar atributos nessa entidade, não dá para mim ter uma entidade sem atributos. Coloquei um atributo, eu preciso caracterizar esse atributo. Ele é monovalorado ou ele é multivalorado? Ele é atômico ou ele é composto? Ele é derivado ou ele é armazenado? Depois que eu coloquei todos os atributos, eu preciso identificar a chave primária, aquele conjunto mínimo que identifica univocamente esse tipo de entidade. Tudo bem? Então, a ideia é essa aqui, ó. Você coloca e aí você vai respondendo essas perguntas, tudo bem? Quais são os atributos? Para cada atributo, quais são as características? Depois que você colocou tudo, qual que é o conjunto mínimo que compõe a chave primária? Certo? Pessoal, depois que vocês criaram os tipos de entidades, e vocês estão vendo que os requisitos obrigam que esses tipos de entidades interajam entre si, né? Coisas precisam acontecer entre eles simultaneamente, então vocês colocam os tipos de relacionamento, né? Mas é importante que você faça o relacionamento só entre tipos de entidades e colocou o tipo de relacionamento, você respeite essas propriedades aqui. Qual que é a cardinalidade desse relacionamento? Qual que é a participação desse relacionamento? Tá certo, pessoal? Tudo bem? Então, essa aqui que seria a intuição, ok? Importante, né, pessoal? Se você está fazendo o seu modelo, é importante que você não tenha relacionamento de relacionamento, que é vetado, e é importante que você não tenha entidade sozinha jogada lá no canto do seu modelo, né? Tudo bem? A ideia é que você crie um bloco compacto aí de entidades que estão ligadas entre si, né? Não ter uma entidade jogada lá no canto separado, tá ok? Pessoal, não dá para a gente resolver todos os problemas só com entidade de relacionamento, porque o modelo veta algumas coisas, né? Por exemplo, ele está vetando aqui que a gente tenha relacionamento de relacionamento, tudo bem? O modelo permite, por exemplo, que a gente coloque um atributo no relacionamento quando eu tenho duas entidades. Então, posso ter duas entidades aqui, por exemplo, empregado e projeto, posso colocar aqui horas trabalhadas, né? Agora, será que existe chave primária de atributo, será que existe chave primária de tipo relacionamento? Então, essa é uma segunda questão que é vetada pelo modelo entidade de relacionamento. Não posso ter chave primária aqui, no atributo de relacionamento, tudo bem? Então, se você estiver fazendo uma modelagem e você vê que por alguma razão você precisa colocar uma chave primária aqui, esse é um indicativo que só usar a entidade de relacionamento não vai resolver o seu modelo, tudo bem? E eu tenho uma outra coisa que aos poucos que a gente vai desenvolvendo o modelo pode aparecer, né? Você pode começar a reparar, por exemplo, que tem entidades que têm atributos que são atributos repetidos, né? São atributos iguais, tudo bem? E aí o modelo entidade de relacionamento vai aproveitar essa característica de valores repetidos para criar a estrutura hierárquica de herança, né? Também parecido lá que a gente tem em orientação a objeto para quem já fez. Então, a ideia do modelo entidade de relacionamento estendido é dar uma solução para que você não tenha entidades, tipos de entidades, né? Que tenham valores repetidos que fiquem sendo modelados toda hora, né? E contornar as duas restrições que eu falei. Relacionamento de relacionamento que é proibido
e colocar a chave primária em atributo de relacionamento, que também é proibido. Então, a gente precisa contornar essas duas situações, né? Então, para isso, a gente tem um modelo relacional estendido, tudo bem? Ele é estendido porque ele acrescenta aqui nas entidades, né? E nos relacionamentos, ele acrescenta a especialização, ou generalização, ou herança, e a agregação, tudo bem, pessoal? Então, o modelo entidade-relacionamento básico, ele só tem conjunto entidade, conjunto relacionamento e atributos. O modelo entidade-relacionamento estendido vai ter a especialização e vai ter a agregação, tudo bem? Deixa eu ver a pergunta do Paulo aqui. Paulo, olha só, no modelo entidade-relacionamento não existe chave estrangeira, tudo bem? Só existe chave primária. A chave estrangeira vai aparecer só lá na hora que você estiver vendo o modelo relacional, tudo bem? E aí essa chave estrangeira você vai ver que na verdade ela é uma restrição de integridade, ela tem um significado diferente. A chave primária, que é o que tem no modelo, no diagrama entidade-relacionamento, ela serve para identificar, os tipos entidade, certo? Os conjuntos entidade. Então, nós não temos essa chave estrangeira no diagrama entidade-relacionamento. Tudo bem? Chave estrangeira só lá no modelo relacional, o próximo modelo. Tá ok? Se você provavelmente está fazendo o seu modelo e está criando dois tipos de entidades e está tentando usar a mesma chave para os dois, então, nesse caso, provavelmente você está tratando de uma especialização, de uma herança. Olha o que está acontecendo aqui. Você tem lá secretário e tem técnico, tá ok? Aí você tá fazendo um modelo, olha, o secretário tem CPF, tem nome e tem idioma. O técnico tem CPF, tem nome e tem grau técnico. Tem até um engenheiro aqui que tem CPF, nome e o tipo do engenheiro, né? Então, se você criar os três caras, você vai estar repetindo CPF, nome e idioma, né? O que é o correto a gente fazer aqui? O correto é a gente generalizar essas informações, entre aspas, né? Subir para a entidade pai os atributos que são repetidos, CPF, nome empregado, tá ok? E manter apenas os atributos que são específicos dos seus tipos de entidade, tá ok? Aí, a hora que isso aqui, você transformar isso aqui para o relacional e depois transformar isso aqui em tabela do SGBD mesmo, olha o que acontece. Empregado, a chave primária é CPF empregado. Aí o secretário, a chave primária vai ser CPF, né? E ele também vai ser chave estrangeira. Então, daí que provavelmente está surgindo a sua dúvida, tá ok? Agora, no modelo entidade e relacionamento, não existe a chave estrangeira, porque existe essa representação aqui. Lá na aula da professora Vanessa e da professora Marta, vocês, ao invés de ter essa bolinha aqui, que é a anotação do livro do Navat, né, um dos livros lá da bibliografia de vocês têm aqui um triângulo, né, anotação do Reuser, tudo bem? Então, o que acontece aqui? Aqui nós temos, na herança, a entidade pai, certo? Essa entidade pai, ela tem todos os atributos que são comuns às entidades filhas, tudo bem? Inclusive a chave primária. Então, olha o que está acontecendo aqui. Aqui a chave primária está na entidade pai, portanto, as entidades filhas aparecem sem chave primária. Marcos, essa anotação está errada? Não, por quê? Porque as entidades filhas herdam todos os atributos e todos os relacionamentos, ok? Da entidade pai. Então, aqui vem a primeira informação importante. Olha só. Os filhos, eles herdam todos os atributos e todos os relacionamentos da entidade pai. Tudo bem? Então, é importante a gente ter em mente isso, porque aqui não configura um caso de chave estrangeira, né? Aqui configura uma herança da chave primária do pai para os filhos, tudo bem? Pessoal, então como é que funciona a anotação aqui da herança? Eu normalmente coloco no topo, mas você pode rotacionar essa figura, não tem problema nenhum, né? Coloco no topo a entidade que é a entidade que está generalizada,
né? E coloco embaixo as entidades que estão especializadas. Quer dizer, todo mundo aqui, secretário, técnico, engenheiro, tem nome e CPF. Mas o empregado não precisa ter idioma, não precisa ter grau técnico, não precisa ter tipo engenheiro. Só o secretário aqui que vai ter idioma, só o técnico que vai ter grau técnico, só o engenheiro que vai ser um engenheiro, né? Pessoal, nós temos algumas propriedades aqui para a herança, tal qual a gente tinha lá para o tipo entidade, né? Quais são essas propriedades? Nós temos as propriedades de participação total, parcial. E o tipo da herança, que pode ser disjunta ou sobreposta, certo? Então, olha só, duas propriedades com duas propriedades, então nós temos 4 combinações possíveis aqui, ok? O que significa, pessoal, fazer uma herança? O que significa fazer uma herança com grau de participação total? Né? Aí nós temos a representação total, da mesma forma que a gente tinha aqui para total e parcial, da mesma forma que a gente tinha para o tipo relacionamento. Ok? Se eu faço uma especialização total, significa que o empregado sozinho lá no seu armazenamento de dados, ele não vai aparecer. Só vai aparecer secretário, técnico ou engenheiro. Tudo bem? Se eu tiver aqui 2 tracinhos. Se eu tiver um tracinho só, então essa especialização é uma especialização parcial. Então podem aparecer secretários, técnicos, engenheiros e empregados que não são nem secretário, nem técnico, nem engenheiro. Tudo bem? E agora, pessoal, o tipo da herança, se ela é disjunta ou se ela é sobreposta. Ok? Uma especialização disjunta, pessoal, especializa a entidade pai em apenas uma entidade filho. Tudo bem? Então, olha só, nessa representação do nosso exemplo, nós temos uma herança parcial e disjunta. Quer dizer, pode existir empregado que não é secretário, nem técnico, nem engenheiro. Mas se esse cara for secretário, ele não pode ser técnico ou engenheiro. Se ele for técnico, ele não pode ser secretário e engenheiro. Se ele for engenheiro, ele não pode ser técnico e secretário. Quer dizer, não dá para empregado virar mais de um desses grupos, de uma desses tipos de entidade, ao mesmo tempo, tudo bem? Isso é ser disjunto, ok? Mutuamente exclusivo. E em contraposto ao disjunto, nós temos o sobreposto, tudo bem? Seria no lugar do desenho aqui um ozinho. Né? Na anotação do Navati, na anotação do Reuser, teria um triangulinho aqui com o X, né? Com aqui do lado, aqui um X. Então, aqui, pessoal, o que acontece? Se fosse sobreposto, eu teria um secretário que poderia ser técnico, que também poderia ser engenheiro, ok? Um técnico que poderia ser secretário, que também poderia ser engenheiro, um engenheiro que também poderia ser técnico e também secretário, tá ok? Então, pessoal, olha só, coloquei a herança. Importante lembrar, todos os atributos que estão no pai vai para o filho, vão para os filhos, né? Os atributos no plural. Todos os tipos de relacionamentos que existem de outros tipos de entidades com o pai são herdados pelos filhos, né? E eu preciso, depois que eu definir essa especialização, essa herança, eu preciso definir qual que é a participação, né, o grau de participação, qual que é o tipo da herança, ok? Então, mais esses atributos aqui. E aí, pessoal, nós chegamos finalmente no último componente do nosso modelo entidade de relacionamento estendido, né? Que seria a agregação, certo? Pessoal, a agregação vai ser um componente interessante que ele vai unir ao mesmo tempo 2 tipos de entidades e um tipo relacionamento. Quer dizer, dentro de uma agregação existem 3 componentes, né? Pode existir até mais, mas pelo menos 3 componentes você vai ter ali dentro. 2 tipos de entidade e um tipo relacionamento, certo? E aí, você vai transformar esses 3 caras em uma nova entidade. É um pouco confuso no primeiro momento de você pensar isso, mas fica um pouco mais claro quando você pensa naquelas 2 regrinhas que eu falei para você, que o modelo entidade-relacionamento veta que você faça, ok? Por exemplo,
Aqui eu tenho pessoa que entra na universidade, né? E eu quero que essa pessoa que está na universidade, só a pessoa que está na universidade, que seja orientada por um professor, né? No trabalho de TCC, por exemplo. Então, olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho um professor que vai tentar orientar um aluno de universidade. Então, eu estou tentando fazer aqui um relacionamento de orienta com ingressa, quer dizer, estou tentando fazer um relacionamento de relacionamento. Tudo bem? E isso é um daqueles casos que eu disse para vocês que está vetado pela definição do modelo. Então, aqui é um indício que eu preciso criar uma agregação. Então, o que eu faço? Eu crio uma agregação, quer dizer, eu crio uma entidade que, na verdade, é composta de outros componentes, composta de quem? Do tipo entidade pessoa, do tipo entidade universidade e do tipo relacionamento ingressa, ao mesmo tempo, quer dizer, então, quando eu tenho uma entidade pessoa que está unida o tipo entidade universidade pelo relacionamento ingressa, então isso tudo vira um tipo entidade, e aí que eu tenho que renomear, renomeio aqui para aluno, eu posso usar tanto um retângulo grande externo, quanto um retângulo pequeno interno aqui, ó, em cima do relacionamento. Essas duas notações são válidas, tá, pessoal? Eu preciso renomear esse novo tipo entidade que eu criei, né? E aí, em cima desse tipo entidade aqui, eu posso criar um relacionamento de relacionamento. Ok? Então, olha só, a primeira dica para usar a agregação. Quando você está tentando fazer um relacionamento de relacionamento. Você não pode porque o modelo entidade relacionamento veta você. Aí o que você faz? Você usa uma agregação. Cria um novo tipo entidade e agora você fala, agora eu posso fazer. Porque aqui eu estou fazendo um relacionamento de professor com aluno. Não estou fazendo um relacionamento de professor com ingressa. Marcos, essa agregação que você criou, aluno, você não disse lá na primeira propriedade da entidade que precisava ter atributos? Esse aluno está sem atributos. Então, olha só, a agregação ela é um tipo especial de conjunto de entidade, né? E ela nunca vem sem atributos, porque ela depende de pessoa, ingressa em universidade, né, ao mesmo tempo, e atributos de pessoa, universidade e ingressa vão passar para aluno. Então, aluno, na verdade, é descrito por quem? Por um CPF de pessoa que está vinculado a um CGC de universidade. Então, esses dois atributos, você já consegue visualizar aqui que eles estão vinculados a aluno. Né? Na hora que você mapeia para o relacional, isso fica mais claro, tudo bem? Então, a agregação é um caso especial onde no desenho pode parecer que o tipo entidade que você criou como agregação está sem atributos, mas na verdade ele tem atributos que são, entre aspas, importados das entidades que ele vincula ao mesmo tempo. Tá ok? Deixa eu ver aqui a pergunta do Paulo. Isso mesmo, professor Daniel, pode ser de entidade associativa também. Paulo, olha só, é muito importante, Paulo, se você reparar, né? Nós falamos lá no começo da aula, comecinho da aula, daquele algoritmo que a gente tem que seguir para implementar o banco, ok? Qual que é o algoritmo que a gente segue? A gente pega a análise de requisitos, transforma essa análise de requisitos no modelo conceitual. A gente não pode pegar a análise de requisitos e jogar dentro da tabela de uma vez só. Se a gente fizer isso, Paulo, vocês vão estudar agora para P2, né, a questão da normalização de dados, você vai ver que você pode estar incorrendo em alguns problemas graves, né, para o seu banco de dados. Você pode estar inserindo dado em duplicidade, ou, se não em duplicidade, com problemas de consistência, em duplicidade mesmo. Né? Você pode estar guardando a mesma informação duas vezes de forma repetida, sem precisar. Você pode estar guardando dados que são inconsistentes. Você pode estar guardando atributos que poderiam ser ocupados como atributos derivados, ok? Então, o algoritmo seria esse. Você pega a análise de requisitos, faz o modelo entidade-relacionamento para depurar esses requisitos, né? Depois você passa esses requisitos para o modelo relacional, trata esse modelo relacional e depois você implementa. Então, diferentemente do técnico aqui, o que a gente está tentando fazer é seguir esse algoritmo. Esse é o algoritmo do projetista de BD, né? É o cara que faz essa disciplina que vocês estão fazendo, de banco de dados. Para quê? Para o banco de dados que vocês forem implementar lá no final,
ser um banco de dados que dá um desempenho computacional aceitável. Quer dizer, ele vai gastar o mínimo de HD possível, vai gastar o mínimo de memória possível para processar as consultas, e, por outro lado, vai ser um BD que consegue responder as consultas com desempenho, vai te dar a vazão, né? Porque uma coisa é a gente fazer o nosso projetinho de página web pessoal, algumas coisas mais simples, mas a hora que vocês tiverem que trabalhar com um banco de dados maior, por exemplo, de uma rede de farmácia muito grande, ou de uma rede de supermercados muito grande, vocês vão precisar de um banco de dados que seja de alto desempenho. E o que vai ser esse alto desempenho? Vai ser guardar apenas as informações que são relevantes, sem repeti-las, e de uma forma que você consiga fazer consultas rápidas. Né? Uma estratégia possível é seguir essa sequência de passos aqui do nosso projeto de banco de dados que a gente está discutindo. Ok? A palavra ideal não é a correta, viu, Paulo? Mas é uma sequência segura de passos, né? Vai te dar um desempenho conhecido, tudo bem? É isso que é o que acontece, tá ok? Então é isso que é importante a gente ter o seguro, é o que você sabe que vai acontecer, o que você sabe é seguro, o que você não sabe, o que você não sabe não é seguro, tudo bem? Então aqui você sabe o que tá acontecendo, beleza? Pessoal, então vamos voltar aqui para a nossa agregação, né? Então, olha só, o primeiro problema que a agregação está resolvendo para a gente é esse aqui, ó. Relacionamento de relacionamento. Beleza. A agregação resolveu. Criou um tipo entidade aqui para a gente, quase que um pouco mágico, né? E resolveu o nosso problema. Agora a gente não tem mais relacionamento de relacionamento. E o segundo problema que ele vai resolver vai ser aquela regra que eu falei para vocês que o modelo vetava. Quando eu queria colocar uma chave primária no atributo de relacionamento. Vamos dar uma olhada nesse estudo de caso aqui, que eu acho que vai ficar claro para vocês, tá ok? Então, olha só. Eu tenho um médico, tem lá um CRM, ficou CMR aqui, né? Depois eu preciso corrigir esse typo aqui. Tem um médico, tem um CRM, e tem um paciente que tem um CPF, né? O paciente quer ser consultado pelo médico, então o paciente é atendido pelo médico, o médico atende o paciente. Um médico atende vários pacientes e o paciente pode ir em vários médicos. Então, o relacionamento aqui ó, é N para M. Até aqui tá beleza. O que acontece se eu só tiver médico, paciente e atende? Significa que eu consigo guardar apenas quais são os pacientes que são atendidos por determinados médicos. Ok? Então, se você foi no médico... Você foi no clínico geral hoje, né? Foi na UPA, se consultou com o clínico geral. Aí eu consigo registrar, certo? Você, clínico geral, atendimento. Se você volta amanhã para ser atendido no mesmo médico, eu não consigo lançar essa informação no meu SGBD, porque o meu modelo não permite. Sem a agregação, meu modelo não permite, né? Aí o que você fala? Olha, eu vou colocar aqui no atende a hora que eu fui e a data que eu fui. Aí vai ficar assim, ó. O clínico geral atende você na UPA às 10 horas do dia 20, certo? Aí você volta no dia 21, vai ficar clínico geral atende você dia 21. Ah, não dá. Não dá porque o atributo de relacionamento não é chave primária, ok? A chave primária carrega aquelas propriedades de unicidade, por exemplo, que vocês já viram lá. Então, o que acontece? Eu não consigo inserir, o banco de dados vai bloquear, vai falar, olha, isso só pode ser atendido por um médico em determinada hora, em determinada data. Então, nesse caso, eu precisaria transformar a hora e data, ou só a data, em chave primária, né? Tudo bem? Só que data é um atributo de relacionamento. Eu não consigo transformar atributo de relacionamento em chave primária. O que eu faço? Crio uma agregação, olha só. Criei uma agregação aqui. Dei o nome para ela de atendimento. E agora sim, ó, data. Então, quais são os atributos do tipo entidade atendimento? Ele vai importar, entre aspas, né, informações do médico, vai importar informações do paciente e, além disso, ele vai ter data como parte da chave primária e hora. Tudo bem? Então, olha só, eu vou criar uma agregação quando eu tiver que completar um problema que eu tenho pela restrição do modelo. Quando eu tiver que colocar uma chave primária, né? Na verdade, é uma parte de chave primária em um conjunto de relacionamento. Então, a agregação, ela serve
para você contornar as duas situações que são vetadas em princípio pelo modelo entidade de relacionamento. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, aqui nós terminamos com uma sequência de passos, né? Primeiro, eu leio os meus requisitos que são passados lá, né, pessoal? De engenharia de software, etc., de atendimento ao cliente e por aí vai. Eu pego esses requisitos que eu li e aí eu preciso traduzi-los para um modelo de alto nível, que não é um modelo relacional, certo? É um modelo que eu consigo ler e traduzir para português de novo, por exemplo, né? O que eu faço? Primeiro, eu tento identificar quais são os tipos de entidades, né? Normalmente, palavras que são substantivo até, né? Coloco lá o tipo entidade, coloquei o tipo entidade, já sei que esse cara tem que ter atributos. Para cada atributo que eu coloco, eu preciso caracterizar entre mono, multivalorado, atômico, composto, derivado e armazenado, tudo bem? Depois que eu preenchi toda a lista de atributos do tipo entidade, eu preciso identificar a chave primária, certo? Identifiquei os tipos entidades. Se houver interação entre os tipos entidades, então eu preciso de um relacionamento para ligar esses caras. Aí vou usar o tipo relacionamento, perdão. Coloquei um tipo relacionamento, o que eu preciso colocar? A cardinalidade, que pode ser 1 para n, n para 1, ou n para m, né? Esse 1 e n você consegue trocar. E preciso colocar a participação do relacionamento, se é total ou parcial, que é quem é que depende de quem, qual tipo de entidade que depende de qual tipo de entidade, tá ok? Pessoal, está fazendo o seu modelo, está vendo que existem tipos de entidades que compartilham algumas propriedades, quer dizer, compartilham atributos e compartilham relacionamentos. Aí você pode fazer uma generalização, uma herança, tudo bem? E aí, quando você fizer uma herança, tem a notação própria e você precisa colocar as propriedades. Essa herança, que participação que ela tem? Total ou parcial? Que tipo de herança que é? Disjunta ou é sobreposta? Certo? Se ainda assim você não tiver conseguido finalizar a lista de requisitos, você não deve estar conseguindo fazer isso porque você não está conseguindo fazer um relacionamento de relacionamento ou colocar uma chave primária, por exemplo, em um conjunto de relacionamento, né? Indiretamente é isso que deve estar acontecendo. Então, o que você precisa? Você precisa aqui de uma agregação, certo? Fez a agregação, você precisa renomear a agregação e entender quais são os atributos que estão fazendo parte da agregação. Tudo bem, pessoal? Então, a ideia era fazer um resumão aqui de várias aulas que vocês assistiram nós fizemos em 45 minutos, né? 46 minutos. As aulas de vocês são várias aulas em mais tempo, né? Então, aqui é só um scriptzinho, ó, do que está acontecendo, tudo bem? Então, esse é o script que vocês precisam pensar. Coloquei um tipo de entidade, preciso preencher esses caras aqui. Coloquei um tipo de relacionamento, esses caras. Uma especialização, esses caras. Uma agregação, só nesses dois casos aqui. Tá ok? Então, essas são dicas, né? Vou até deixar aqui como dicas. Dicas. Tá? Essas são dicas na hora que vocês forem fazer o modelo de vocês lá. E aí eu acredito que a gente pode passar para a correção das questões da PX1, se ninguém tiver nenhuma dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Pode mandar aqui no chat. Senão a gente vai passar para a correção da PX1. Tá ok, pessoal. Então, Paulo, no curso provavelmente você não vai ver especificamente no curso um SGBD específico. Na correção, por exemplo, da P2, a intenção aqui é a gente subir no SQL com certeza não, no SQL não é nessa matéria. Quando a gente for fazer a correção da P2, por exemplo, a correção, parte da correção a gente vai fazer em cima de um prompt de comando de um SGBD para ver na prática o que está acontecendo. Mas no curso em si não tem nenhuma ferramenta, né, específica. A ideia é a gente estudar o modelo relacional e o SQL, que não depende de nenhum SGBD, nem do Oracle, nem do MySQL, nem do SQL Server, nenhum desses, nem do Postgres, tudo bem? O SQL é a linguagem, né? Então ela vai servir em qualquer lugar, qualquer SGBD. O NoSQL é outra coisa e você vai ter a chance de estudar isso em outra disciplina, tá ok? Pessoal, vamos lá então para PX1. Pessoal, a questão 1 eu já vou abrir aqui a PX1 e o gabarito.
Pessoal, a questão 1 da APX1 era bem parecido com a questão 1 da AD1, se vocês repararem, né? Ela tinha uma diferença, que era o seguinte: ele pedia uma comparação com o sistema de arquivos, né? Uma comparação aqui um pouco mais crítica, né? E aqui nós consideramos, pessoal, na correção, as vantagens que vocês citaram foram consideradas. Né? São várias vantagens que um SGBD tem contra um sistema de arquivos. Né? Teve gente que citou, por exemplo, controle de concorrência. Né? Posso ter vários usuários acessando ao SGBD ao mesmo tempo, acessando vários BDs dentro do SGBD, fazendo modificações, fazendo alterações, fazendo consultas. E o estado do SGBD, dos estados dos bancos de dados dentro do SGBD são sempre consistentes, né? As operações são executadas como transações, ou elas executam de uma forma completa, ou elas não executam. Então, gerenciamento de concorrência, gerenciamento de transação, o pessoal citou, gerenciamento de permissão também, o pessoal citou bastante, né? Então, eu posso ter um usuário que tem acesso a um determinado campo de uma determinada tabela, né? Por exemplo, o salário dos chefes, né? Aí, se a pessoa é chefe, ela consegue ver o salário de todo mundo. Se a pessoa não é chefe, ela não consegue ver, né? Ou tá muito em moda aí o pessoal querendo ver o exame de sangue dos outros, né? Então, você pode criar uma proteção, né, com relação a isso ou não, né? Depende do seu usuário. Se o seu usuário tiver permissão de acesso, ele consegue acessar informações dentro do BD, né? Então, na hora que se cria o BD, se define essas permissões com relação aos usuários. Quem é que pode acessar, quem é que não pode acessar essas informações, beleza? O que mais que foi citado aqui, pessoal? Foi citado também a facilidade de se fazer consultas, né? Então, o uso da linguagem SQL, que é uma linguagem de alto nível, permite que a gente faça consultas das formas mais diversas possíveis, né? Todas essas características no sistema de arquivos a gente não encontra. Por quê? Para fazer o controle de concorrência no sistema de arquivos, a gente tem que implementar o acesso à região crítica, por exemplo, como se faz nos sistemas operacionais, né? Tem que fazer o controle de deadlock, tem que fazer um controle de uma série de coisas que o SGBD faz de forma automática. Então, você tem um contraste aqui, né? Isso está implementado de forma centralizada com desempenho, no sistema de arquivos não está implementado, você precisaria implementar. O isolamento entre os modelos de dados. Eu consigo trocar o modelo lógico sem mexer no modelo físico, né? No sistema de arquivos, eu teria que reescrever grande parte dos arquivos, né? Controle de acesso também teria que reescrever no sistema de arquivos para fazer uma checagem antes. Tem a questão de onde estão os arquivos, do tamanho dos arquivos, tudo bem? Então, aqui era importante que vocês discutissem lá no gabarito que a gente colocou lá na AVA, tem uma discussão mais detalhada, como é que seria o sistema de arquivos rodando o sistema operacional contra o SGBD rodando centralizado, tudo bem? Então, era uma questão que a maioria dos alunos acertou mais de 75% da questão, tudo bem? Agora, a segunda questão, pessoal, que é a questão do diagrama entidade-relacionamento, eu acho que é a questão mais difícil aí da prova, né? Que a gente tinha para resolver. Tem duas soluções possíveis aqui, que estão colocadas no gabarito. A gente vai discutir essas soluções a partir do enunciado, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Lembra que eu falei, a gente lê o enunciado, transforma no modelo de entidade de relacionamento. Vamos lá. Deseja-se projetar a base de dados de um sistema de controle de frequência de empregados da organização japonesa XYZ, né, pessoal? Construa o modelo ER referente à base de dados. Então, aqui tem uns requisitos, pessoal, que são muito importantes que a gente observe, tá? Então, vamos lá. A base não deve conter redundância. Legal, esse requisito ele já é tratado pelo próprio modelo ER, né? O modelo deve ser tratado com a anotação das videoaulas, que é o modelo do Reuser, tudo bem? A diferença do que está aqui do gabarito é o triângulo da especialização. O modelo deve apresentar ao menos entidades, relacionamentos, atributos, especializações, identificadores e restrições de cardinalidade, né? Quer dizer, você tem que usar esses componentes aqui, ó, para resolver o exercício. Ok? Olha só, esse requisito aqui é particularmente difícil de tratar. Ó, não criar identificadores artificiais.
Então, nós tivemos várias resoluções da prova, onde os alunos criaram, por exemplo, o ID turno, né? O ID turno, ele não está na lista de requisitos, ele é um identificador artificial para a entidade turno. Então, essa resposta não seria válida porque o enunciado do exercício proíbe, né? Veta o uso de identificador artificial, tudo bem? Outra informação importante, não usar atributos multivalorados. Então, aqui, se tivesse atributos multivalorados, teriam que ser feitos via entidade fraca. O modelo deve ser feito no nível conceitual. Então, aqui você não poderia já colocar as tabelas com as chaves estrangeiras, tudo bem? Não seria um modelo ER. Aí começam os requisitos. A base deve manter dados sobre empregados, ok? Então, empregado pode ser aqui, nessa frase, atributo ou tipo entidade. Cada empregado é identificado por um código nome. Então, opa, deixa de ser atributo e só pode ser modelado como tipo entidade. Aí a gente vem aqui na resposta, empregado. O que tem empregado? Empregado tem código e nome. Empregado tem código e tem nome, tudo bem? Para fins de controle de frequência, há dois tipos de empregado. Então, olha só, aqui, os dois tipos de empregado, nessa frase aqui, poderiam ser um atributo, né, tipo empregado, por exemplo. Um tipo de empregado é o que tem horário livre. Empregados desse tipo podem trabalhar a qualquer hora do dia. Então, olha o que aconteceu. Esse requisito aqui já removeu a possibilidade da gente modelar o tipo empregado como atributo, certo? E já abriu a possibilidade da gente modelar esse empregado como uma entidade filha da entidade empregado. Tudo bem? Para estes empregados, basta saber quantas horas devem trabalhar ao longo do mês, bem como qual é o menor período em horas que devem trabalhar. Por exemplo, existem alguns empregados que não devem trabalhar menos que 2 horas de cada vez. Então, olha só, pessoal, ele deu aqui uma lista de atributos que esse empregado que tem hora fixa pode fazer. Então, o que a gente pode fazer? Nós temos lá empregado, nome e sobrenome, né? Eu dividi aqui o nome e sobrenome, e a gente especializa esse cara aqui, né? Pode substituir essa bolinha pelo triângulo aqui. Empregado de hora livre e empregado de hora fixo, né? Vai aparecer depois. O empregado de hora livre tem a quantidade de horas mínimas que ele pode trabalhar na sequência, por exemplo, 2 horas, e tem a quantidade máxima de horas que ele pode fazer por mês. Quais são os atributos do empregado de hora livre? São código, nome, sobrenome, quantidade de horas mínimas, quantidade de horas por mês. Tudo bem? Então, essa é a modelagem do empregado de hora livre. Ó, é uma especialização onde as chaves e o nome, a chave, código e o nome vêm por herança para a hora livre. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Empregados do segundo tipo devem trabalhar em horários... empregados do segundo tipo devem trabalhar em horários fixos. A semana desse empregado está organizada em turnos. Então, olha só. Então, aqui nós deixamos de ter... Deixa eu fechar essas outras transparências aqui. Aqui nós deixamos de ter apenas empregados de hora livre e passamos a ter empregados de hora livre e hora fixa, né? Ok? Em princípio, como a lista de requisitos não falou nada, que um cara não pode ser os dois ao mesmo tempo, então ele continua como sendo sobreposto, né? O empregado ele pode ser tanto de hora livre quanto de hora fixo, a menos que a lista de requisitos diga o contrário, né? Agora ele diz o seguinte, esse cara de hora fixo, ele trabalha em turnos, né? E aí começam a surgir as primeiras dúvidas. Um turno inicia em um dia da semana em um horário e termina em um dia da semana, possivelmente diferente do início em um horário. Tudo bem? Então, o que eu poderia, em princípio, pensar aqui? Olha, eu vou criar uma entidade turno, né? Tem data de início, hora de início. Ou turno tem hora e data, né? E aí crio dois relacionamentos. O empregado de hora fixa inicia um turno e finaliza um turno. 2 relacionamentos diferentes, um para iniciar e um para terminar. Tudo bem? O problema vem na sequência, para que eu possa fazer essa modelagem de turno, né? Olha só. Cada dia da semana é identificado por um código, DS, e tem um nome. Okay? Esse requisito aqui nos obriga
criar o dia da semana como tipo entidade, certo? Então, olha só, código, que vai ser domingo, D, S, né, de segundo. Eu preciso criar esse cara como um tipo entidade. O último requisito obriga que eu crie esse cara como tipo entidade, né? E aí é que onde vai acontecer a questão que o Paulo comentou ali. Poxa, será que não daria para eu pegar esse dia emprestado aqui para ser chave primária de turno? Será que não daria para fazer esse tipo de coisa? Ou será que eu não poderia criar um ID para esse turno, né? Então, o ID para o turno a gente já viu que é proibitivo pelo enunciado, né? Pegar a chave de dia como chave emprestada só se fosse por especialização, mas não daria para fazer especialização de turno a partir de dia, né? Ou pelo menos ninguém tentou fazer isso, ok? Então, o que está apresentado nessa solução? Existe um relacionamento, ó, de um empregado de horário fixo que inicia um turno em um determinado. Vários empregados iniciam turnos em dias, ok? Certo? Então, olha só, um empregado, aqui, fixei um cara, começa turnos em vários dias. Ele pode começar um turno na segunda, um turno na terça, um turno na quarta, tudo bem? Um turno na quinta, certo? O problema é o seguinte: se esse cara começar um turno na segunda-feira, 10 horas, certo? E depois ele tem que começar um outro turno na segunda-feira, às 2 horas da tarde. Só essa especialização, a mesma coisa do médico, né? Do exemplo do médico que eu mostrei para vocês. Só essa especialização não permite que eu possa ter turnos diferentes no mesmo dia, tudo bem? Para eu ter turnos diferentes no mesmo dia, eu precisaria de aceitar turnos com horas diferentes, precisaria ter turnos com a hora de entrada na chave primária. Então, olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer uma agregação aqui, ó. Por quê? Porque eu quero colocar uma chave primária em cima de um atributo que é atributo de relacionamento. Eu não posso fazer isso, a única coisa que eu posso fazer em cima disso é criar uma agregação aqui, que eu chamei de turno, hora de entrada. Olha que legal. Eu não posso ter uma chave artificial não posso ter uma chave artificial para turno, porque o enunciado do exercício veta. Mas agora turno, ó, é uma agregação, ele tem informações de dia do funcionário e a hora de entrada, que também é chave primária. Então eu consigo ter um funcionário que começa um turno na segunda-feira às 10 horas e na segunda-feira às 14 horas, porque 10 e 14 vão fazer parte da chave primária de turno, são chaves primárias diferentes. Tudo bem? E aí, pessoal, a modelagem, essa primeira resposta, eu poderia modelar o fim do turno como um relacionamento entre dia e a agregação turno. Por quê? Nessa modelagem aqui, nessa possível resposta para o exercício, eu posso considerar o seguinte: o funcionário começou o turno agora e ele ainda não terminou o turno, ok? Então, o fim do turno ainda está em aberto. Então, daria para eu usar essa solução aqui, ó. Cada turno que existe, ele finaliza em um determinado dia, ok? Finaliza em um determinado dia. Então, tem um relacionamento aqui, 1 para N, e um atributo de relacionamento de hora de saída. Tudo bem? Que aí, nesse relacionamento, ele não precisa ser parte da chave primária. Tudo bem? Uma modelagem alternativa seria eu fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para o início do turno, para o final do turno. Ter a hora de saída como chave primária. Tudo bem? Então, olha como é que ficou o modelo. Eu tenho uma especialização de empregado para hora livre e hora fixo. Então, foi considerado lá para vocês uma nota para aqueles alunos que fizeram essa especialização. Agora, a especialização ela tem uma notação específica, né? Tem uma notação específica, que é o quê? Eu preciso ter qual o tipo da participação da especialização e qual que é o tipo da herança. Então, como é que está essa especialização aqui na nossa resposta? Olha só. Não existe empregado que não seja de hora livre ou de hora fixa, porque o enunciado diz que ou é um ou é outro, ok? Desculpa, tem que ser um ou tem que ser outro. Então, a especialização aqui, total para empregado, tudo bem? Agora, o enunciado não diz que o cara pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, então, sobreposto, ó, total e sobreposto, certo? Então, essa seria a modelagem lá da herança. Uma outra pontuação
da modelagem seria com relação às chaves primárias, tudo bem? Então, uma coisa que foi observada é a questão do tipo entidade sem chave primária. Então, o que acontece? Eu uso lá um código para empregado como chave primária, um código para dia, uma hora de entrada que vai fazer parte da turno, né? Então, para os alunos que consideraram... Só um minutinho. Para os alunos que consideraram as chaves primárias, também foi atribuído uma nota correta, né, desse exercício, tudo bem? Outro aspecto que foi avaliado foi a questão do uso da agregação. Esse era um exercício que exigia o uso da agregação, né? Então, você não poderia usar a chave artificial em turno, a entidade de turno ia precisar aparecer de alguma forma, e o jeito que ela apareceu foi com a agregação, tudo bem, pessoal? Então, isso também contou um ponto lá. E, finalmente, pessoal, o que a gente olhou foi a questão do uso correto dos atributos, né? E da cardinalidade dos relacionamentos. Então, esse foi o critério que foi usado para a correção desse exercício. Oi, Larissa. Sim, a bolinha seria aquele triângulo da especialização, tá? É que eu gosto de usar mais do Navat, que também é um livro-texto, aí aqui eu coloquei. Eu vou atualizar aqui, vou colocar aquele triângulozinho vazio, né? Só que tem que colocar, Larissa, não pode esquecer de colocar aqui do lado o tipo do triângulo, né? Colocar aquele Tzinho, X, por exemplo, né? Para indicar se o grau de participação é total, se é parcial e se a agregação é adjunta ou sobreposta, né? Aquela ideia da agregação, de repente, até que o Reuter chama de mista, tudo bem? Então, é importante deixar indicado aqui qual que é o tipo dessa especialização, tá ok? Pessoal, então foram esses critérios que foram usados para corrigir esse exercício 2, tá? Então, olha só, a gente tinha especialização, tinha agregação, tinha uso de chaves e tinha o uso de cardinalidade dos atributos. Tudo bem? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Como o professor Daniel destacou, toda a anotação do modelo entidade de relacionamento é importante na hora que a gente for fazer o mapeamento para o modelo relacional e depois para transformar no banco, né? E dependendo do tipo de especialização, a gente vai criar uma tabela. Dependendo do tipo da especialização, a gente vai criar 3 tabelas, tudo bem? Vai depender da anotação. Paulo, nós temos o dia para fazer esse tipo de notação, que é o mais adequado. Você pode usar até o próprio PowerPoint ou fazer à mão. Ou fazer à mão, em princípio. Que eu acho que da prova seria o mais fácil para você. Às vezes tem que apagar alguma coisa. Mas o dia é o que é usado. O que acontece? Nós temos... eu sempre prefiro fazer à mão. O que acontece? Nós temos vários livros-textos aí para a disciplina de banco. E aí nós temos várias notações que são possíveis, né? Então, por exemplo, o livro-texto dos Hilberschatz, ele usa uma notação mais próxima da notação de UML, né? Então, dependendo do que você se sentir mais confortável, às vezes você se adapta mais fácil a um modelo ou outro, né? Usar, por exemplo, a notação da UML, para quem está acostumado a trabalhar com orientação a objeto, às vezes até facilita, tudo bem? Então, depende muito do que você quer fazer. Mas todos eles têm a semântica parecida, né? Eu usei aqui, por exemplo, do Navat, que eu acho que é o que tem mais recurso para a gente discutir o que tá ocorrendo. Tudo bem? Pessoal, mais alguma dúvida? Então, o que aconteceu mais na prova foi isso. O pessoal tentou criar um atributo artificial para turno, que até é legal, mas, assim,
O exercício realmente é um exercício mais difícil. O enunciado vetava criar o atributo artificial para turno. Se não fosse isso, aí várias pessoas teriam conseguido uma resposta melhor do exercício, né? Na prática, você até poderia pensar nisso, mas no caso específico da questão era proibido pelo enunciado. Teve também muitas pessoas que criaram um turno, como não podia, só um minutinho ali, ó, como não podia criar a chave artificial, aí deixou o atributo, o tipo entidade de turno sem chave primária, né? Que também a gente acabou de ver na revisão que não se pode. Então foram coisas que aconteceram em várias provas. Ali o atributo média hora turno é um atributo derivado, né? Então no começo da nossa revisão nós vimos que os atributos derivados eles podem ser obtidos através de cálculo de outros atributos, ou em cima de outros tipos de entidades, ou em cima de relacionamentos, né? Então aqui no média hora turno, o que acontece? Eu consigo obter a média de hora de turno com o seguinte: eu pego todos os turnos que o funcionário de hora fixo fez e calculo qual foi a quantidade de horas que ele trabalhou em cada um. E aí eu tiro a média, tudo bem? Então eu consigo obter média de hora turno a partir da ligação que existe entre hora fixo, dia e a agregação turno, tudo bem? Basta eu pegar, então, quantas horas ele fez em cada um dos turnos e tirar a média desse valor. Eu não preciso guardar isso, eu consigo calcular isso em tempo de execução, consigo fazer isso com uma consulta. Entendido? Beleza. Uma outra coisa que aconteceu, pessoal, foi o pessoal não especializar o empregado, separar, né, entre empregado de hora livre e empregado de hora fixo, né? Então, nesse caso, não foi feito um desconto maior, porque o enunciado não explicitava que deveria ser obrigatório eles serem disjuntos, né? Mas o ideal seria separar esses dois empregados, né? Porque eles têm características diferentes. Da forma que a gente fez aqui na solução, na hora que a gente tiver esse modelo lá para o relacional, vai ficar muito mais fácil da gente consultar individualmente quem são os empregados de hora fixo e quais são os empregados de hora individual, tudo bem? Eu acho que foi só isso. Professor Daniel, não sei se você se lembra de mais alguma coisa que aconteceu com frequência, acho que a maior parte foi essa mesmo aí. Acho que os erros principais foram esses que você já tratou. Não vejo mais nada além disso, não. O restante foi erros mais tradicionais, que é confundir entidade com atributo. Então, isso aí acontece sempre. Mas eu acho que esses aí que você falou foram os mais críticos na prova. Tá ok, então. Então, acho que esses são os erros que aconteceram com alguma frequência, né? Que estão relacionados com a revisão que a gente fez aqui hoje. Então, a gente pode encerrar por aqui. Pessoal, eu gostaria que vocês dessem vou dizer memorizar, né? Mas que vocês pensassem a respeito disso aqui que eu coloquei, tá ok? Eu acho que isso aqui vai ajudar vocês bastante a fazerem os próximos diagramas de entidade de relacionamento, porque fica naquela questão como se fosse um drag and drop, né? Colocou um componente, seta as propriedades daquele componente, né? Tem aquela classe, instancia a classe, bota as propriedades da classe ali, tudo bem? Então aqui nós temos uma sequência de passo a passo. O que tem dentro de entidade, o que tem dentro de relacionamento, o que tem dentro de especificação, o que tem dentro de agregação, né? Além de onde que eu possa usá-los, qual a ordem que eu devo tratá-los, tudo bem? Claro que cada lista de requisitos é uma lista de requisitos individual, tem as suas características, né? Mas aqui você consegue ter uma noção geral, né? Um roteiro que você pode seguir na hora de fazer o seu diagrama de entidade de relacionamento. Tá ok, pessoal? Então, tá, beleza. Qualquer coisa vocês podem colocar lá na sala de tutoria. Paulo, eu gostei desse resumo.
Paulo, tanto faz o 1 para n quanto o n para 1, né? Isso você vai identificar a partir do relacionamento binário que você está fazendo ali, onde é que você vai colocar a cardinalidade, tudo bem? É que como o 1 para n e o n para 1 são, na verdade, relacionamentos 1 para muitos, basta a gente trocar a ordem dos tipos de entidades, aí na hora de falar a gente sempre fala 1 para n. Mas a ordem que você coloca o 1, né, se é do lado esquerdo ou se é do lado direito, é muito relevante. Você não é obrigado a mudar para M, não. Né? E, inclusive, é importante que você acerte o lado do 1 para N. Tudo bem? Mar, Oi. eu acho que o que ele está perguntando é porque tem notações que não é NN, é NN. Então fica NN dos dois lados. Não, isso não tem problema. Essa é até aquela que ele tá questão da gente perguntando. de colocar um. Se for em 1 ml, eles usam até assim, Paulo. Ó. Tá ok? Todas essas notações são interpretáveis, são válidas. O que a gente está procurando aqui é ver se vocês entenderam como fazer a modelagem conceitual. Se vai usar NN, isso aí Isso é o de menos. É o de menos, tá? Pessoal, então acho que a gente pode encerrar a nossa reunião por aqui, a nossa tutoria por aqui. Tudo bem? Beleza. Eu vou parar a gravação aqui, mas antes eu queria lembrar só que quarta-feira a gente tem a outra web aula, só que agora de álgebra relacional, tá? Então, na quarta, eu vou fazer a revisão de álgebra relacional, como o professor Marco fez hoje da parte de modelagem, e eu vou resolver as questões da prova da PEC com vocês e tirar dúvida de quem ainda estiver com dúvida, tá bom? Então, eu espero todo mundo quarta-feira e queria agradecer ao professor Marcos aí pela aula. Tá ok, pessoal. A gente se vê quarta-feira, então, de novo. Tudo bem? Isso, sexta-feira é para dúvidas, vai ser com o tutor, com o João, tá? Então, a ideia de sexta-feira não é o João repetir a matéria toda, mas ele tirar dúvidas pontuais. Então, a gente teve essa aula hoje, tem a aula de quarta, e aí vocês vão fazer os exercícios, e aí vocês trazem as dúvidas pontuais para o João na sexta. Então, a ideia do João na sexta-feira não é o João repassar tudo, não. É ele explicar dúvidas que vocês tenham em determinados exercícios, ou então em partes da matéria, tá? Então, beleza. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Até quarta-feira.